Quando a mão de Deus age, não existe escuridão capaz de permanecer de pé. O mal pode rugir, gritar, se erguer como um gigante tentando intimidar, mas diante do toque divino, ele se desfaz como fumaça ao vento. Há momentos na vida em que tudo parece fora do controle, quando o coração treme, a mente se confunde, e cada passo parece improvisado num campo de batalha invisível. Mas é exatamente nesses instantes que a mão de Deus se move de forma mais poderosa, silenciosa, certeira, definitiva. Porque Deus não precisa de avisos. Ele não precisa anunciar que está chegando. Quando ele decide agir, o universo inteiro obedece. As forças do caos recuam, as tramas do inimigo se desfazem, e aquilo que parecia impossível se torna realidade diante dos seus olhos que tudo veem. O mal se alimenta do medo, do desgaste, da dúvida. Ele tenta sussurrar que você não é forte o suficiente, que não vai vencer, que sua dor é maior do que sua fé. Mas a mão de Deus não se impressiona com ameaças. Ela sabe o fim desde o começo. Ela conhece cada queda, cada lágrima, cada ferida, e ainda assim escolhe te levantar quando o mundo espera te ver no chão. Porque Deus nunca permitiu que o mal tivesse a última palavra. Quando a batalha parece perdida, quando a alma parece cansada demais para lutar, é ali, justamente ali, que Deus estende a mão e a história muda. Ele pisa onde o inimigo tentou reinar. Ele ilumina onde as trevas tentaram dominar. Ele reconstrói onde tudo parecia destruído. Existem guerras que você nunca viu, conflitos travados no silêncio do céu enquanto você dormia. Batalhas que Deus venceu por você sem que você soubesse. Quantas vezes o mal se aproximou acreditando que te teria nas mãos? E Deus apenas ergueu sua mão e disse: basta! Quantas ciladas caíram antes de te tocar? Quantas portas que pareciam fechadas se abriram no último instante porque a mão divina empurrou? Quando Deus age, o mal não apenas recua, ele sucumbe, ele cai, ele perde força, ele perde voz. Ele percebe que não está lutando contra carne e sangue, mas contra o Criador de tudo que existe. Há histórias na Bíblia que ecoam até hoje para nos lembrar disso. Quando Moisés viu o mar à frente e Faraó atrás, o mal acreditou que havia vencido. O povo estava encurralado, o desespero era visível. Mas bastou a mão de Deus se mover. Bastou um comando divino e o impossível se abriu diante deles. Quando Davi enfrentou Golias, o inimigo zombou, riu, ameaçou, mas a mão de Deus guiou a pedra e o gigante caiu. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, o mal já celebrava sua vitória antecipada, mas a mão de Deus fechou a boca das feras. Essa mesma mão continua agindo hoje na sua vida, na sua história, nos seus bastidores invisíveis. E é impressionante como Deus escolhe agir muitas vezes no último segundo, não para te desesperar, mas para te ensinar. Não importa o tamanho do mal, importa o tamanho da mão que te protege. Quando ele decide colocar essa mão sobre você, não existe inveja, praga, palavra negativa, plano do inimigo, injustiça ou maldição que continue de pé. Tudo desmorona diante do toque divino. Tudo se curva, tudo perde força, porque onde Deus toca, a luz vence. Onde Deus pisa, o inferno se cala. Onde Deus se levanta, nenhum mal permanece. E talvez você esteja passando exatamente por esse tipo de momento. Aquele em que os ventos parecem fortes demais, onde as lutas parecem grandes demais, onde o cansaço parece profundo demais. Talvez você ache que está sozinho, que Deus está demorando, que o mal está avançando rápido, que nada muda. Mas o que você não vê é que Deus está preparando o instante exato para estender sua mão e virar a página. Deus nunca se atrasa. Deus nunca erra o alvo. Deus nunca perde uma batalha. O mal pode até tentar te derrubar, mas quando a mão do Altíssimo age, ela ergue você acima de tudo aquilo que tentou te destruir. E é por isso que tantas vezes o inimigo aumenta o ataque pouco antes da vitória chegar.
porque ele sabe que quando a mão de Deus se move, acabou. Ele sabe que perde terreno, perde influência, perde controle. O que hoje te ameaça, amanhã vai servir de testemunho. O que hoje te assombra, amanhã vai provar que Deus esteve ao seu lado o tempo todo. Quando a mão dele age, você não apenas vence, você supera, você cresce, você se torna mais forte do que o mal imaginou que seria possível. Deus não coloca a mão apenas para te proteger. Ele coloca a mão para te direcionar, te levantar, te transformar. Ele tira você de lugares onde o mal queria te afundar. Ele fecha portas que teriam sido a sua destruição. Ele abre caminhos que só a força divina é capaz de abrir. Ele te carrega quando os seus pés já não aguentam. Ele te sustenta quando o peso do mundo parece esmagar. Ele te renova quando tudo ao redor tenta te enfraquecer. E quando essa mão toca a sua vida, algo muda de maneira permanente. Seu espírito ganha força, sua mente ganha clareza, seu coração ganha coragem. Porque não é apenas proteção, é autoridade. Não é apenas livramento, é vitória. Não é apenas defesa, é destino sendo alinhado. O mal não pode prevalecer sobre quem Deus toca. O mal não pode destruir quem Deus escolhe levantar. O mal não pode vencer onde Deus decide agir. Então respire fundo, olhe para sua batalha, olhe para sua dor, olhe para o caos que tenta te cercar e lembre-se, a mão que criou o universo é a mesma mão que luta por você. Quando essa mão se move, o mal não apenas perde, ele desaparece, ele sucumbe. Ele se torna nada, porque Deus não entra em guerra para empatar, ele entra para vencer. E quando ele vence por você, nada no céu, na terra ou no inferno pode impedir o propósito que está vindo.